Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos no nosso segundo culto. Vamos ficar de pé. A você que está em casa, participando através da live, põe a mão no seu coração. Nós vamos estar orando, dando início ao nosso segundo culto deste domingo. Senhor Deus, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, Senhor, para com as nossas vidas. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem realizado, tem feito em nossas vidas, Senhor. Te louvamos por estarmos na tua casa para te adorar. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Estamos aqui, alguns estão em casa, para te prestar culto, para tributar ao teu nome, para te honrar, para te dar louvor, Senhor. Recebe, Deus, a nossa adoração, recebe o nosso culto, dirige todas as coisas, amado Deus, conforme a tua vontade. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Ai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Ai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te
te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Eu quero que, juntamente comigo, você e eu façamos dessa canção uma oração. Que façamos dessa canção uma oração. Não perca a oportunidade de sentir essa presença. Não saia daqui da mesma forma. Feche seus olhos nesse momento. Se concentre com Deus. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Oh, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. Oh, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, 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 Espírito Santo, Espírito Santo, oh, tu és bem-vindo, te aclamamos, te adoramos. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Com seu óleo
ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos, Jesus, que essa manhã venha ser diferenciada nas nossas vidas, Deus, porque te desejamos. Estamos aqui num só pensamento, Jesus, num só desejo, Senhor. Ah, Jesus, venha com tua presença, venha com teu fogo, vem sobre nós, Jesus, vem sobre nós, Jesus. Que cada um que aqui está venha ser tocado pela tua presença, Deus. Que cada um que aqui está venha ser transformado de dentro para fora, Jesus. Toca-nos, Jesus. Aleluia. Faz de novo, faz de novo o seu povo. Mate mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo. Mate mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo. Mate mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo. Clama-te. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mas se ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Tu estás aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, Tu tens liberdade, Espírito Santo.
és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre, que teu é o domínio e o poder. Amém, amém, que teu é o reino e a glória pra sempre, que teu é o domínio e o poder. Amém, amém, que teu é o reino e a glória pra sempre, que teu é o domínio e o poder. Amém, amém, que teu é o reino e a glória pra sempre, que teu é o domínio e o poder. Amém, sim, Senhor, o teu poder não tem prazo de validade. Tu reinas de geração em geração. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, ele diz. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O seu reino é sempre eterno. Aleluia. Oh Deus, os seus caminhos são verdades. Oh, arabaxeira, arabaxeira. Levante suas mãos nessa manhã, irmãos, em adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e declare: teu é o reino, teu é o reino, que teu é o reino e a glória pra sempre, que teu é o domínio e o poder. Amém, amém, que teu é o reino e a glória pra sempre, que teu é o domínio e o poder. Amém, amém, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Se você pode, levante suas mãos o mais alto e aplauda com toda a sua força, misturando aí com glória a Deus, um aleluia, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, não há outro, não há outro. Aleluia, aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor. Quantos estão felizes de estar aqui, podendo cultuar o Senhor Jesus? Como é bom, irmão. Aleluia. A gente pode ver a alegria pelos olhos dos irmãos aí brilhando, de estar na casa do Senhor. Aleluia. Você que também está em casa, adorando ao Senhor Jesus. Creia que Deus não se limita
um templo, Deus também está aí se manifestando sobre a sua vida. Aleluia. É uma manhã de glória, uma manhã de unção, uma manhã de renovo, uma manhã onde o Senhor está se manifestando e se revelando à sua igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te queremos, nós te desejamos, Pai. Sedentos de ti, venha, ó Deus, venha, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Declare isso pra Ele. Eu quero te sentir, Jesus. Nós estamos aqui sedentos. Repouse sobre nós, por dentro, por fora, se manifestando com sinais, com prodígios, com maravilha. Aleluia. Onde houver, Pai, um coração sedento, um coração acessível, se revele, Jesus. Se revele, Jesus. Se revele com a sua presença transformadora. Se revele com a sua presença, Pai, que consome o pecado. Se revele, Senhor, com a sua presença que renova o caído, que fortalece o abatido. Se revele, Senhor.
profundidade elevada em Ti, Jesus. Peça nessa manhã, irmãos, para que Deus te eleve o nível espiritual, eleve a sua comunhão, eleve a sua fé nele. Oh, aleluia, para que você saia, aleluia, dos degraus aonde você se encontra. Ora, baixeira, lavacana, lavacheira, e caminhe para mais alto diante dele. Oh, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais perto, Deus. Ora, sinta ele aí, sinta ele aí, sinta ele aí. Oh, Deus, fala no meu coração que está renovando crentes nessa manhã. Oh, lavacheira, lavacanta, lavacheira, vai, deixa ele te renovar. Oh, lavacheira, lavacanta, lavacheira, vai. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus. Oh, te damos honra, te damos glória, teu poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu poder pra sempre, amém. Então vem incendiar meu coração a teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Amém, irmãos. Podem sentar. Muito obrigado. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Na carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo. No seu capítulo de número 3. Timóteo 3, versos 10 e 11 e 12. Dos versos 10 a 12. 2 Timóteo 3, do verso 10 ao verso de número 12. Lembrando que nós continuamos toda terça-feira com o nosso estudo bíblico. E nessa semana, terça, nós estaremos falando sobre ainda a revelação de Deus, mas dessa feita abordando a revelação especial. Na semana passada abordamos revelação geral, essa semana abordaremos revelação especial. Então participa, fica conosco. Nós temos aprendido coisas muito boas acerca da doutrina da revelação. Então, 2 Timóteo 3, 10 a 12 nos diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri,
e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo, e todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós vamos falar hoje, breve, o nosso tempo é praticamente de uma reflexão, acerca do sofrimento cristão, questão do sofrimento cristão. Quando Deus chamou Paulo, ou Cristo Jesus se revelou a Paulo no caminho de Damasco, e ele vai para uma hospedagem, e depois Deus envia um discípulo para falar com Paulo. Quando Deus está conversando com esse discípulo, e esse discípulo põe em dúvida o chamado de Paulo, o próprio Deus já dizia, ele vai saber o quanto importa ou deve padecer ou sofrer aflições pelo o meu nome. Então, o texto é muito claro, esse texto de Atos 9, de que há um objetivo, há um motivo, há uma teleologia acerca do sofrimento cristão. Há uma pedagogia. Paulo, quando escreve a Timóteo é um jovem pastor, as cartas de 1ª, 2ª Timóteo e a carta de Tito são cartas pastorais, tá? São cartas de conselhos pastorais. Ele diz, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia. Ele está lembrando a Timóteo, você lembra as perseguições e as aflições que eu passei, que me aconteceram em Antioquia, e em Icônio e em Listra, né? Quantas perseguições sofri, não foram poucas, foram muitas, sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então, ele está trazendo à memória a Timóteo os sofrimentos que ele passou, e Timóteo deveria sempre lembrar, e ele diz, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então, o que é que Paulo está dizendo? Há aqui uma pedagogia nos sofrimentos, né? Biblicamente, quando a gente vai falar dos sofrimentos de Paulo, não dá para falar nem da metade hoje aqui, porque foi muitos os sofrimentos de Paulo, e quando a gente lê o texto, quando a gente medita no texto, a gente vai ver que há um motivo, o porquê do sofrimento, tá? Há uma pedagogia, há um motivo, há um objetivo para a nossa fé. Então eu quero que você folheie a sua Bíblia aí. A gente leu 2 Timóteo 3,10. Eu quero que você folheie a sua Bíblia em Atos 14. Em Atos 14, Paulo falou sobre os sofrimentos que ele passou, e ele estava dando referência ao episódio que aconteceu em Atos, capítulo 14, verso 19, nos diz assim, Atos 14, 19, sobrevieram, porém, os irmãos sabem, aqui Paulo, é aquele episódio que Paulo, usado por Deus, cura um paralítico de nascença, e a população quer adorar Paulo e Barnabé, achando que eles são deuses que desceram à terra, e Paulo, com muito esforço, impede que a população os adore. Diz o texto, verso 19, sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia,
confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Veja o panorama aqui, irmãos. Paulo, alguns judeus de Antioquia levantam um grupo, um movimento, uma turba que apedreja Paulo e deixa Paulo semi-morto, tá? E quando eles pensavam que Paulo estava morto, Paulo, né, ficou ali no chão deitado, apedrejado, sangrando. Daqui a pouco, quando os discípulos estão ao redor de Paulo, Paulo se levanta e e entra na cidade, depois vai para a cidade de Derbe e lá prega. O interessante aqui, irmão, é a capacidade que Paulo tem de se regenerar das perseguições e das adversidades que ele encontrava. Paulo acabou de ser apedrejado, mas quando os irmãos chegam, ele se levanta, né? Eles pensavam que Paulo estava morto, né? Às vezes é assim, as pessoas pensam que com tanta luta a gente vai morrer. Não, ela não vai suportar, ela vai naufragar na fé, ela não vai continuar indo para a igreja, ela vai parar o exercício cristão, ela vai morrer na fé, e não morre não morre. Paulo não morreu, pensavam que ele estava morto, mas ele não morreu. Diz o texto que Paulo se levanta, entra na cidade, e no dia seguinte Paulo vai para a cidade de Derbe e prega, e diz o texto, verso 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Irmãos, é interessante isso. Paulo, depois de ser apedrejado, depois de ser perseguido, quando alguns pensavam que Paulo estava morto, Paulo não estava morto. Paulo levantou, foi para a cidade de Derbe e pregou. Nos dias de hoje, a luta diminui a igreja. Nos dias de Paulo, não. A luta fazia a igreja crescer. Quanto mais Paulo apanhava, mais alma ele ganhava, não travava Paulo. Aí o verso de número 22 diz assim: e tendo anunciado o evangelho na cidade e feito muitos discípulos, voltaram. Ele volta para a cidade que ele apanhou, ele volta para as cidades que ele foi perseguido. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo volta para aquela cidade que ele foi apedrejado e dizendo para os discípulos: permanece na fé, não abandona a fé não naufraga na fé não, né? O evangelho aqui no Ocidente, o evangelho do século 21 é bem diferente. Quando o crente está perseguido, o pastor fica preocupado do irmão naufragar na fé por conta da luta. Paulo não, Paulo na luta entrava na cidade que ele apanhou, confirmando a fé dos crentes. Permanece na fé, permanece na igreja, não falta culto, não falta escola bíblica, permanece dando glória a Deus, permanece adorando, participa da Santa Ceia, continua marchando no caminho para o céu, permanece firme. Essa era a capacidade, irmãos, que Paulo tinha de se regenerar diante das lutas e adversidades. E acerca disso, folheie a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, diminui só um pouquinho o agudo do meu retorno, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, 9 e 16, diz assim, olha o que diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo está dizendo, na luta, Paulo não se sente um super crente ou um super homem. Ele assume que ele sofre, ele assume que ele passa luta, mas ele diz, em tudo somos atribulados,
mas não angustiados. Angustiados não. A Covid-19 até nos atribula, mas não nos deixa angustiados não. E diz, continua, perplexos. Não tem aquelas coisas que nos deixam a gente perplexo, abismado, quando a gente pensa que nunca ia ver algo e vê, nos deixa perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo está dizendo, vocês podem até me encontrar abatido, entristecido, mas destruído não. Verso 16, por isso, olha o que ele diz, irmãos, por isso, não desfalecemos, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, Paulo está dizendo, ainda que esse homem exterior se corrompa, sofra as pedradas, venha sangrar, venha sofrer dor, ainda que esse homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Paulo está dizendo, ainda que o meu homem exterior se corrompa, seja perseguido, sofra angústias, mas o interior se renova, ele evolui, ele cresce, ele se desenvolve para a glória de Deus. É isso. Então o que é que a gente aprende com os sofrimentos de Paulo? Era a capacidade que Paulo tinha. Paulo sabia que havia uma pedagogia nos sofrimentos. Paulo sabia que havia um objetivo nos sofrimentos. Então ele se regenera. A capacidade de ele ter essa percepção que à medida que ele apanha por fora, ele vai evoluindo por dentro para a glória de Deus. Mas tem um segundo objetivo no sofrimento aí, continua nesse capítulo, no verso de número 10, aí, 2 Coríntios 4:10, Paulo diz assim, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Ele diz, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. A ideia de mortificação aqui é a ideia do sofrimento de Cristo, de ele ser escarnecido, de ele ser cuspido, de ele apanhar, né, de ele ser agredido, de ele sofrer o martírio. E ele diz, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Para quê? Para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E ele, verso 11, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus sempre, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo via o sofrimento de Paulo, dava testemunho dos sofrimentos de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, o sofrimento cristão dá testemunho da mensagem do Calvário. Paulo diz assim, trazendo sempre por toda parte no nosso corpo, através das pedradas, através das agressões que a gente passa, o testemunho de Cristo Jesus sofrendo no patíbulo da cruz, sendo escarnecido, sendo cuspido. E aí está dizendo, os meus sofrimentos dão testemunho do sofrimento de Cristo Jesus, para que a vida de Jesus, esse Cristo ressurreto, esse Cristo vivo, eterno, que está à destra de Deus, esse Cristo vivo também se manifeste em nossos corpos. Paulo está dizendo, com o sofrimento, eu dou testemunho do sofrimento de Cristo Jesus, mas nessa mesma medida, no homem interior, a vida de Jesus se manifesta, o Filho de Deus ressuscitado se manifesta. É por isso, veja comigo Colossenses capítulo 1, aí perto, Colossenses capítulo 1, verso 24, Paulo diz assim, Colossenses capítulo 1, verso 24, ele diz, regozijo-me agora no que padeço por vós. Paulo está dizendo, regozijo-me, eu me alegro agora no que padeço
por vós. Ele diz, eu me regozijo em padecer por vós, em padecer pela igreja, e na minha carne, ou seja, no meu corpo, cumpro o resto das aflições de Cristo Jesus pelo seu corpo, que é a igreja. Veja, Paulo via os sofrimentos dele como continuidade dos sofrimentos de Cristo. Ele não separa. Paulo diz, eu trago no meu corpo, eu trago na minha carne o resto das aflições. Eu sou a continuidade do sofrimento do Calvário. Ele está dizendo, o sofrimento cristão, a perseguição cristã, a agonia cristã é a continuidade da agonia do Cristo no Calvário, e eu sofro pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo, eu me regozijo em sofrer pelo evangelho, em sofrer pela igreja, porque cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo Jesus. Então Paulo sabia que as aflições dele dava testemunho das aflições de Cristo. E aí do lado, só voltando, Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, Paulo vai dizer assim, verso 17, Paulo está encerrando a carta, e ele está dizendo a questão de crentes judeus, né, que pregam a lei de Moisés. Eu falei disso aqui na semana passada. Prega a lei de Moisés apenas para não ser perseguido por causa da cruz de Cristo. Então, crentes judeus dizia que tinha que se circuncidar, ou alguns crentes se circuncidavam, por quê? Para no território judaico não ser perseguido, pelos judeus não sofrer. Mas Paulo diz assim, desde agora, verso 17, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo está dizendo, essas marcas de pedrada, sabe, de chicotadas que eu levo, de murro que eu levo por aí, por toda parte onde eu ando, elas dão testemunho do Calvário, elas dão testemunho da cruz, elas dão testemunho do Evangelho, elas dão testemunho do amor de Deus, elas dão testemunho de que há um futuro eterno, que por mais que esse corpo terreno sofra, há um futuro eterno, há uma verdade eterna, há uma esperança eterna nos céus. É isso que Paulo está dizendo. Os nossos sofrimentos no século 21 hoje, sofrimento, né? Sofrer, no século 21, sofrer é o testemunho do diabo. Se está sofrendo é porque está encapetado, e não é, irmão, e não é. A gente no Ocidente tem essa ideia, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Irmão, não existe isso. Não existe uma pessoa feliz a vida toda, nunca, ninguém nunca conseguiu e vai conseguir. Ninguém. Todo mundo sofre, todo mundo padece. O sofrimento é importante para a nossa evolução, para o nosso crescimento, e Paulo via isso no sofrimento cristão. A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, há algo glorioso por trás de toda essa perseguição que acontece sobre aqueles que seguem o Filho de Deus. Então nós devemos aprender isso, né? Esse evangelho de que venha para a igreja e pare de sofrer. Venha para a igreja e os seus problemas serão resolvidos. Venha para a igreja e nada mais vai acontecer. É só coisa boa, é só coisa boa. Isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele evangelho que nos leva a adorar na dificuldade, que nos leva a crer na dificuldade, que nos leva a exaltar a Deus na dificuldade. Mas para encerrar, vamos aí, veja comigo, folheie comigo por favor, 2 Coríntios 12. Segunda Coríntios 12, diz assim. Os irmãos conhecem esse texto? Paulo tem, ele fala de uma revelação que ele teve há 14 anos atrás,
alguns crentes ou falsos apóstolos estavam dizendo que Paulo não era apóstolo porque Paulo não tinha experiências espirituais, Paulo não dava testemunho de nenhuma experiência espiritual. Então ele lembrou de uma que aconteceu com ele há 14 anos atrás. Ele conta, né, que em espírito ele é levado, arrebatado em espírito até o terceiro céu, e ele vê coisas magníficas que não é apto para falar. O interessante é que a partir do verso 7, veja o que Paulo diz: e para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, para que ele não se exaltasse pela excelência da revelação que ele viu, foi-me dado um espinho na carne. Um espinho, no original grego ali, é a ideia de uma estaca encravada no corpo de Paulo. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então Paulo diz: eu tive a revelação, tive a visão, era grande, era algo extraordinário, glorioso, mas para que eu não me exaltasse pela grandeza da revelação, para eu não pensar que era arcanjo por canto do que eu vi, então Deus pôs um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exalte. Aí Paulo diz, verso 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. A ideia aqui é de ele orar agonizando. Paulo está dizendo, esse espinho, esse mensageiro de Satanás, ele me empurrava para a oração, de sorte que 3 vezes eu orei ao Senhor. Historicamente, culturalmente, quando um judeu ora 3 vezes pela mesma coisa, é porque ele já não está suportando mais, ele está no limite da agonia, e ele diz, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, Deus diz, a minha graça, Paulo, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo continua, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Verso 10, ele diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu estou forte. Veja, Paulo aprende algo extraordinário aqui. As perseguições na vida de Paulo traziam à luz o poder de Deus. É o que o próprio Deus diz aqui, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoando na sua fraqueza. Aí Paulo diz, então agora eu entendi, então de boa vontade, depois eu vou agora, não vou mais murmurar das minhas fraquezas, eu não vou mais reclamar das minhas lutas, eu não vou mais reclamar das minhas perseguições, muito pelo contrário, de boa vontade eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo Jesus, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Sabe, Deus vai sugando as nossas forças através da luta, para colocar em nós o poder dele. Deus vai tirando de nós toda a nossa suficiência, para que nós venhamos depender da suficiência dele. Veja comigo, aí no mesmo livro, 2 Coríntios capítulo 1 de 2 Coríntios, verso 8, Paulo diz assim, capítulo 1, verso 8, ele diz assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis as tribulações que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Paulo está dizendo, quando a gente chegou
quando a gente chegou na Ásia, não ignore a tribulação que a gente sofreu lá na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de sorte que nós desesperávamos da própria vida. Verso 9, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Paulo está dizendo, toda a nossa força se esgotou, toda a nossa capacidade de suportar se esgotou. Na Ásia, a tribulação foi tanta que a única coisa que eu via era o caminho para o cemitério, porque já não dava mais. Eu desesperei da própria vida, o que eu via era a morte, a dimensão do sofrimento, a dimensão da perseguição, a dimensão das lutas. Aí ele diz, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que, veja, a ideia de para aqui é a questão da teleologia do sofrimento, do objetivo do sofrimento, do motivo do sofrimento, para que não confiássemos em nós. Ou seja, o sofrimento na Ásia tirou toda a suficiência dos discípulos, dos missionários, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Veja, a coisa foi tão séria, que Paulo diz, a gente confiou, não apenas em Deus, como aquele que nos livra das lutas, ou sara a nossa ferida. Não, a luta foi tão grande que, como a gente já tinha por certo a nossa morte, a gente confiava em Deus, que pode ressuscitar os mortos. Então Deus permite a luta na nossa vida para tirar de nós a nossa suficiência, o nosso orgulho, para que a gente venha confiar mais e mais nele. Verso 10, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Verso 11, ajudando-nos também vós com orações por nós. Eu acho isso lindo, irmãos, isso lindo, porque quando a luta chega, você já viu que quando a luta chega, que tira a nossa suficiência, a gente começa a ser um irmão para o outro melhor? Você já viu? Quando a luta chega, parece que a gente vê mais ainda a importância do outro. Quando a luta não está, não, beleza, né? Fica distante, mas quando a luta chega, a importância do irmão do nosso lado é fundamental. E Paulo diz, quando Deus agiu em nós e nos livrou da morte, foi porque vocês estavam orando, vocês estavam clamando, vocês estavam de mãos estendidas pedindo para Deus nos guardar, e se a gente morresse, nos ressuscitar. O sofrimento nos apresenta ao outro, o sofrimento tira o nosso orgulho a tal ponto que a gente já não se acha a última Coca-Cola do deserto. Não, o outro faz parte, nós precisamos do outro. Eu quero que você folheie aí 2 Coríntios capítulo 7, aí do lado, o capítulo 7, e eu já vou acabar, versos 5 a 7, diz assim, 5 a 7, porque, capítulo 7, 5 a 7, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro temores, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Paulo está dizendo, quando a gente chegou na Macedônia, a nossa carne não teve repouso, a nossa alma não teve repouso. Por fora combates, por dentro temores, mas Deus, que consola os corações, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com quem? Com a vinda de Tito. Paulo está dizendo, na minha luta, na minha dificuldade, quando eu tinha combates por dentro e combates por fora e por dentro temores, quando eu estava quase entrando em uma depressão, naquele momento, Deus me levantou, Deus mudou a situação, Deus transformou a situação com quem? Com a chegada de Tito. Quando o irmão Tito chegou, Deus começou a me levantar. Quando o irmão Tito chegou, Deus começou a curar as feridas
feridas da minha alma. Quando o irmão Tito chegou, a coisa começou a melhorar. É porque a luta nos apresenta a importância do outro. Então, quando Tito chega, Paulo começa a melhorar. Aí veja o verso 7. E ele diz assim, ó: e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Paulo estava abatido, irmãos, e quando Tito chegou, Paulo, calma, Paulo estava chateado, a questão do ministério, perseguição. Imagina que Tito chegou e fala: calma, Paulo, calma, o seu ministério dá fruto. Quando eu cheguei, os irmãos me enviaram para mim te ver, e deixa eu te dizer, quando eu cheguei lá, eu também fui consolado, Paulo, sabe, os irmãos estão contentes, louvando a Deus, adorando a Deus, perseverando na fé. E sabe o que eles dizem, Paulo? Eles estão com muita saudade de você, sabe, e eles choram pela sua vida, Paulo, e eles têm grande amor e zelo por você. Aí Paulo no final diz assim: de modo que eu muito me regozijei. Irmãos, as lutas nos apresentam a importância da igreja, a importância da unidade, a importância do outro. Quando Tito chega, Paulo se levanta, porque as lutas nos ensinam a importância que tem um outro nas nossas vidas. As lutas nos apresentam o poder de Deus. Eu quero que você fique em pé, por favor. Eu convido o tribo de Levi aqui. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas devemos aprender com Paulo que as lutas são pedagógicas. Deus quer nos ensinar algo. Deus quer nos ensinar algo. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes a gente passa momentos, irmãos, que parece, sabe, aquela angústia, aquela inquietação na alma, aquela falta de algo. Você se sente que você não está preenchido, falta algo. E parece que as lutas matam e pisoteiam a sua fé. Mas sabe por que isso ocorre? Deus permite essas coisas para que a gente venha correndo para os braços dele. Esses dias eu estava tão inquieto e tentei ler, não consegui. Tentei ler a Bíblia, não consegui. Tentei ler um livro, não consegui. Tentei preparar o rascunho de um estudo bíblico, não consegui. Aí fui para a sala assistir. Coloquei um programa, não consegui. Coloquei um outro filme, não consegui. Tentei um outro filme, não consegui. Tentei um seriado, não consegui. Não conseguia. Quando eu vi que não dava mais, quando eu me notei, eu já estava de joelhos dobrados, lançado no chão, orando a Deus. E enquanto eu orava, a graça de Deus vinha sobre a minha vida. E eu começava a sentir algo que eu não sentia enquanto eu estava lendo, eu não sentia enquanto estava tentando assistir, porque Deus faz essas coisas para que a gente venha depender cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais dele. Os meninos vão adorar, e eu quero que você adore junto com eles. Adore a Deus. Adore a Deus. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, Aleluia. tu me dás a chance de crescer mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam
deuses não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o Deus vai te fazer andar sobre as Deus vai águas. me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Olha pra cá, irmãos. Já já nós vamos contar outro hino para oferta, tá? Alguns já trouxeram, mas olha pra cá. Tem um escritor, pregador, muito tempo, o Atmani falando acerca da perseguição que surge sobre as nossas vidas. Ele diz: para um cristão conhecer o que é poder, ele precisa primeiro conhecer o que é pressão. Então Deus nos permite passar por pressões na vida para que a gente aprenda o que é poder. Então ele disse isso: para o cristão saber o que é poder, ele precisa primeiro saber o que é pressão. E ele continua: um empurrão exterior apenas manifesta uma força interior. Às vezes a luta é Deus te empurrando. Para quê? Para que o poder de Deus sobre a sua vida interior se manifeste. Então Deus está te empurrando. Tem mais ou menos um caso assim na Bíblia. Penina. Quando a gente pensa em Penina, a gente xinga ela, aquele cão, aquele diabo. Mas não, irmão, não. Se a gente olhar nessa perspectiva, Penina era a ação de Deus empurrando Ana para a oração. Todos os dias Penina chateando Ana, empisunhando Ana, irritando Ana. E isso era Deus empurrando Ana para a oração. Quando Ana chega no templo, ela ora. E quando ela ora, Deus age. Deixa eu lhe dizer, essa luta, essa dificuldade não é o diabo, é um empurrão de Deus para que você venha evoluir, para que você venha crescer, para que você venha produzir, para que você se aproxime mais e mais dele. Adore a Deus, rompa em fé, rompa em fé, rompa em fé, para a glória de Deus. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, amém. Eu quero saber, todo mundo aqui crente? Quem é crente sempre faz assim. Quem? Todo mundo crente aqui, todo cara de crente, todo cara de crente, todo crente. Mas tem alguém em casa e você quer aceitar a fé em Cristo Jesus? Ora aí, ora, entrega a sua vida a Cristo. Ele vai perdoar os seus pecados, ele vai te justificar pela fé. Depois procura, entre em contato com algum dos membros da igreja. Eles estarão passando o seu contato para nós. E nós estaremos cuidando, guiando, ajudando você na caminhada de fé cristã. Amém? Todos ofertaram. Eu vou pedir para cantar mais um hino.
boa parte ofertou, mas acho que tem ainda alguém. Se tiver alguém que vai ofertar ainda, nós vamos louvar o Deus mais um hino, com mais um hino. Põe um hino aí, tá? Para a oferta, aqueles que já ofertaram, os que não vão ofertar, adora a Deus. Já já nós vamos estar encerrando. Glória a Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer desse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer desse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos estar orando. Nessa oração vamos estar apresentando nossa irmã Sheila. Ela teve que viajar essa semana, os pais dela não estão bem de saúde, então apresente os pais da nossa irmã, apresente a vida da nossa irmã, ela carece das nossas orações, amém? Nós vamos estar orando também, encerrando, aqueles que podem, põe a mão no seu coração em casa, põe a mão no seu coração, nós vamos estar orando. Senhor Deus, te louvamos por tudo, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pelos louvores aqui entoados, por este culto, pela Tua palavra aqui pregada, pela liberalidade do Teu povo, Senhor. Muito obrigado, Deus. Te apresentamos, Senhor, a nossa irmã Sheila, te apresentamos os pais da nossa irmã, que o Senhor estenda as Tuas mãos de poder e restaure a saúde, cure, Senhor. Tu és o Deus que faz coisas maravilhosas e tens todo o poder. Visita os parentes da tua filha, visite a mente e o coração da tua filha. Tu és o Deus que sara, tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que transforma. Então, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, restaure a saúde daquelas vidas, para a glória do nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos. Agora, Senhor, nos despede em paz, nos livre de todo o mal. Abençoe a cada irmão, aqueles que aqui estão, aqueles que estão em casa participando. Abençoe aqueles que não puderam participar de nenhuma forma, seja com eles, seja conosco, nos abençoe, nos dê uma ótima tarde, uma ótima noite, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abraça o teu povo, meu Senhor, abraça o teu povo, meu Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Faz assim, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Aplauda ao Senhor, que Deus abençoe. Muito obrigado. Terça-feira teremos a nossa live de estudo bíblico. Um aviso aqui, por favor. É rapidinho, igreja. Eu sei que vai haver algumas mudanças, alguns irmãos já sabem. Eu estou esperando o papel, na realidade, porque precisa dar veracidade. Mas nessa semana nós vamos continuar ainda, terça e quinta, com as lives. No outro domingo, a ceia, provavelmente já com mudança. Né? Vai continuar de manhã, possivelmente das 9 às 11, um culto só, porque o número vai aumentar de pessoas,
nós tem um espaço para um número maior, mas eu vou estar falando isso durante a semana. Não esqueça do alimento, por favor, para ação social é importante. Amém? Vão na paz, que Deus em Cristo vos abençoe.